Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Reginaldo Cruz, é sempre um prazer estar com vocês aí do curso Formação e Crescimento na Fé. Um grande abraço a todos os amigos e amigas, alunos e alunas. Eu tenho que compartilhar com vocês o conteúdo dos capítulos 4 e 5 da disciplina Seitas e Heresias. Começando com o capítulo 4, que trata sobre o perfil dos líderes, dos líderes de seitas. Antes de tudo, quero fazer algumas considerações preliminares a respeito de seitas e heresias. De maneira geral, essa disciplina, ela vai nos ajudar na formação e na nossa edificação, porque ela vai nos preparar enquanto apologistas, Essa disciplina faz parte do conteúdo da apologética. Então, a apologética é a maneira como defendemos a fé, A apologética tem a ver com a defesa da fé cristã, com a defesa dos fundamentos da fé cristã, com a defesa das doutrinas da fé cristã. De maneira geral, é isso que trata a apologética. A própria Escritura, ela nos instrui a defender a fé cristã, a batalhar pela fé. Como disse Paulo, dei uma prova, ou seja, uma prova racional da nossa fé. Então, a apologética ela é muito importante e essa disciplina, Seitas e Heresias, está dentro da apologética. As duas disciplinas são complementares. Agora, enquanto essa disciplina, Seitas e Heresias, ela nos ajuda na nossa formação, no nosso crescimento, na nossa edificação, no nosso preparo intelectual, para fazer frente, para combater as seitas e heresias dos nossos tempos, também temos que ter cuidado com a disciplina, no sentido de não sairmos, ou de não querermos, ou pensarmos, ou adotarmos a postura de enquadrar qualquer tipo de movimento diferente do nosso como seita, De caracterizar qualquer tipo de religião como seita. Então, para isso, a gente começa a nossa aula fazendo um exercício simples, que é distinguir, ou seja, estabelecer a diferença do que é uma religião, do que é uma seita e também o que é uma heresia. Porque às vezes a gente pensa que seita, que religião e que heresia são a mesma coisa. Então, o estudante de teologia, ele precisa estabelecer as diferenças entre religião, entre seita e entre heresia. É muito importante isso como questão preliminar aqui para os capítulos 4 e os capítulos 5. Comecemos então com a questão da religião ou das religiões. Existe uma área de estudo acadêmico, geralmente trabalhada nos mestrados e doutorados em ciências da religião, chamada História Comparada das Religiões. A História Comparada das Religiões, ela começa na época do Iluminismo, que é o século XVIII, já transitando para o século XIX, também na época do liberalismo teológico. Isso acontece lá na Alemanha, aí, nos séculos 18 e século 19, 18 com o iluminismo e 19 com o liberalismo teológico. Entre tantos historiadores da religião ou das religiões, a gente sabe que o marco desse campo de estudo chamado História Comparada das Religiões é Rudolf Otto, que ele vem lá da Europa e deu aula nas principais universidades da Alemanha. Ele escreveu o livro O Sagrado, é um clássico da literatura mundial. Também tem um outro autor chamado Mircea Eliade, que escreveu também sobre essas questões. A partir daí, desenvolve um conteúdo acadêmico que trabalha não somente na área da ciência da religião, da fenomenologia, mas na área da história comparada das religiões, da antropologia e da sociologia. Então, estudar religião ou estudar religiões virou artigo acadêmico, virou campo de pesquisa universitário. Isso é muito importante para que a gente possa conhecer a questão da religião.
Então, quando a gente olha para religiões como budismo, jainismo, zoroastrismo, como cristianismo, islamismo, o próprio judaísmo, a gente não pode ter nenhuma dessas religiões como seitas, porque são religiões institucionalizadas, formalizadas, credenciadas, que têm tradição histórica. Com isso, não estou dizendo que a gente tem que concordar com as temáticas, com as doutrinas e as exposições dessa religião. Uma coisa é concordar, outra coisa é observar critérios para não dizermos que elas são seitas, porque são religiões fundantes, são religiões que têm a tradição histórica, igual o judaísmo é uma religião de uma tradição histórica incrível. O islamismo também tem uma tradição histórica muito grande, e, por exemplo, o jainismo, o próprio hinduísmo. Alguém pode dizer, mas o hinduísmo é um complexo de deuses, ele tem um complexo de deuses. Sim, tem, principalmente o hinduísmo, na sua vertente original, que é a prática do hindu em perspectiva indiana. O próprio budismo também é uma religião antiga, que tem o seu marco zero lá na Índia, através de Siddhartha Gautama. Em outras palavras, todas essas são religiões antigas. Elas têm as suas doutrinas, os seus marcos fundamentais, elas têm os seus fundadores, né? Muita gente atribui a fundação, por exemplo, do próprio judaísmo a Abraão, é atribuído a Maomé, o fundador do islamismo, é atribuído a Siddhartha Gautama, ele como legítimo fundador do próprio budismo, né? Isso antes do budismo ir para a Ásia, lá para o Japão. Já havia o budismo do Siddhartha Gautama, que foi fundado lá na Índia. Então, isso são religiões, não são seitas, religiões antigas. Isso são religiões que têm uma tradição histórica, que têm as doutrinas. Elas não são seitas. Isso é muito importante. Não são seitas do ponto de vista da ciência da religião, da história comparada das religiões, não são seitas. Então, as religiões são os marcos fundantes da religião na antiguidade. Todas essas aí são bem antigas. Então, depois que você observa o que é uma religião, o que é uma religião antiga, a gente agora observa o que é, por exemplo, uma seita. Uma seita é um movimento religioso que pode ser institucionalizado ou não institucionalizado, formalizado ou não formalizado. Pode ser uma denominação ou pode ser um grupo que se reúne secretamente, se reúne em casa, enfim. Então, uma seita, ela tem características próprias. Geralmente, uma seita, ela tem um líder único, um líder que tudo que ele fala vira lei. Geralmente ele tem comportamento psicossomático, ele não pode ser contrariado. E uma seita, ela surge a partir de uma ruptura, né? Qualquer seita, por exemplo, pode ter pertencido a uma religião, e aí houve uma discordância, surge uma ruptura, e aí surge a seita. Lembrando que também é um campo minado, um campo de caracterizar o que é seita e o que não é seita. O próprio cristianismo, que é a nossa religião, foi considerado seita, considerado como o povo do caminho, como a seita do Nazareno. O cristianismo foi considerado seita. Então, vejam bem, uma seita tem um líder, aquele líder tem a sua própria doutrina, os seus próprios ensinamentos. Geralmente é comum no comportamento das seitas, né, serem sectárias, ou seja, isoladas.
não terem contato social, não interagirem com nenhuma parte, com nenhum outro grupo social ou religioso da sociedade. Porque a seita, ela é fechada, ela gravita em torno de um líder, da doutrina dele e da doutrinação dele. Então seita é isso. Agora a seita, ela saiu de um grupo religioso ou de uma religião estabelecida, institucionalizada, denominacionalizada, digamos assim. Então, por que ela saiu? Porque ela não concordava com a doutrina, né, com o corpus doutrinário daquela religião. Então, a seita, ela vai criar a sua própria doutrina, e a doutrina dela é uma ruptura com a doutrina daquela religião. Agora que eu falei o que é religião, o que é seita, vamos observar que dentro da seita é criado um conjunto de ensinamento próprio, um conjunto de doutrina própria em torno do líder, em torno do movimento. Que nome se dá a esse ensinamento do líder? É a heresia. Então a heresia é o corpus doutrinário do líder. É o ensinamento desse líder que não interage, não se conecta com ninguém. Os seus membros não podem visitar nenhuma igreja, nenhum outro grupo. Então existem muitas seitas sectárias, onde não é permitido a sua membresia participar, visitar outros templos, outras igrejas, outros irmãos. Então repare nessa questão preliminar, aí a questão da religião, da seita e da heresia. Heresia é o ensinamento do líder daquela seita. Heresia é a maneira como aquele líder vai usar os seus conteúdos para promover um projeto de doutrinação. Então eu propus aqui, nesses 12 primeiros minutos, usar e apresentar de maneira conceitual essas questões para você identificar. Religião faz parte das antigas religiões. As antigas religiões têm doutrina própria, fundamento próprio, historicidade, tradição. Depois das religiões, ou seja, com as rupturas, aí surge as seitas, né? E dentro das seitas, ou seja, a própria doutrina da seita é aquilo que será chamado de heresia. Então repare que não é difícil estabelecer diferenças entre religião, entre seitas e heresias. Tudo bem, né? Até aqui tudo bem. O capítulo 4, ele trata do perfil dos líderes das seitas. E aqui no capítulo 4, o autor, ele destaca 3 comportamentos peculiares a qualquer líder de seita: controlador e manipulador, carismático e falso profeta. Então vamos essa primeira característica, na verdade, está aqui sendo apresentado como duas, né? Duas características em um único ponto, que é o líder, ou seja, o perfil do líder é controlador e é também manipulador. O texto diz que um líder de seita é sempre controlador e manipulador, e que essas duas características sempre estão presentes nos líderes de seita. O texto ainda diz que esses líderes, eles sempre exigem e eles estão requerendo sempre obediência, sem questionamento. É por isso que eu disse anteriormente que os líderes de seitas acabam que eles se tornam psicossomáticos, pessoas doentes com patologias não tratadas. Tudo que fala tem que virar doutrina. Além disso, eles não podem sofrer nenhuma contradição. Ninguém pode questioná-los. Isso é típico.
Pode ser o líder bonzinho, pode ser o cara organizadinho, bom administrador, bom nisso, naquilo, mas nenhum líder verdadeiro pode ter essas duas características, esses dois problemas, né? Ser controlador e ser manipulador, porque isso não são características peculiares, né, de líderes cristãos verdadeiros, legítimos e autênticos. Não, isso são características de líderes de heresias, né, de seitas. O texto ainda diz que por eles serem de um lado controladores, né, manipuladores, o texto diz que isso facilita o controle dos membros, tanto fisicamente, o membro não pode ir para lá nem para cá, o membro não pode visitar a igreja tal, a igreja Y, a X, eles controlam os membros também intelectualmente, porque a partir daí os membros começam a pensar criticamente, ou seja, não pensam, só aceitam, só ingerem criticamente e intelectualmente o que os líderes estão propondo. A pessoa perde o senso crítico. Enquanto líderes, nós jamais podemos manipular os nossos membros, fazer que eles não pensem, que eles não desenvolvam o seu próprio senso crítico. Senso crítico é uma das qualidades que mais trabalha, que desperta os nossos aspectos cognitivos e intelectivos. Então, além deles controlarem fisicamente e intelectualmente, controlam financeiramente. Olha, eu não quero e não sou ofensivo nas minhas aulas, mas é muito fácil identificar esse tipo de comportamento de líderes que querem controlar os seus membros até nas questões financeiras, né? Nas questões financeiras, fazendo apelos exagerados, campanhas exageradas, com a única finalidade de tirar o dinheiro dos membros, né? E isso tem muito no nosso país, né? Aquela fogueira maldita, né? Que não é fogueira santa, é fogueira maldita de tirar a grana do povo, né? A toalhinha, o martelinho, a rosa de ouro, o sal ungido, isso são exatamente movimentos eclesiásticos, místicos, desse protestantismo macumba que tem aqui no Brasil, né? Protestantismo macumba aí de muitas igrejas. Então isso é um erro. Depois disso, que controla emocionalmente. As seitas, elas produzem pessoas perturbadas, desequilibradas emocionalmente. Eles vão prendendo, controlando e pressionando os seus membros emocionalmente ao ponto de levá-los à angústia, à depressão. Enfim, isso acontece, inclusive em seitas evangélicas. O que não falta no nosso Brasil são as seitas evangélicas, tipo seitas de igrejas pentecostais, de igrejas também neopentecostais. Tem muitas no Brasil. A próxima característica apresentada pelo autor do livro é que os líderes de seitas, geralmente eles são para lá de carismáticos. Ou seja, o carisma é uma das habilidades para encantar as pessoas, para atrair as pessoas. Isso é saudável, isso é importante. As pessoas que trabalham com palestras devem ser carismáticas, trabalham com coach deve ser carismática, que trabalha com ensino deve ser carismática. Então é importante desenvolver a arte do carisma, mas os líderes mal intencionados, eles usam a sua capacidade carismática para manipular as pessoas, para obter favores das pessoas, para tirar o dinheiro das pessoas. Por quê?
O bom líder, ele é carismático e também tem carisma. O mau líder, ele é carismático e não tem caráter. Repetindo, o bom líder, além de ser carismático, ele tem um bom caráter. O mau líder, ele é carismático e tem um péssimo caráter. Então, não basta apenas, enquanto líderes, termos carisma, é preciso ter um bom caráter, é preciso ter um bom conceito, uma boa reputação, é preciso ser conhecido não só pelo que fala, mas pelo que faz, não só pelo que prega, mas pelo que é de verdade. Uma outra questão importante aqui no capítulo 4, sobre o perfil dos líderes, é o falso profeta. Eu tenho dito em minhas aulas, inclusive com os irmãos, eu já conversei com os irmãos algumas vezes, que nós somos a geração evangélica brasileira mais simpática com os falsos líderes. No Antigo Testamento, os profetas não eram nada simpáticos com os falsos profetas. Os verdadeiros profetas, eles tinham e eles combatiam os falsos profetas. No Novo Testamento, os falsos profetas são criticados por Jesus. Os falsos mestres são criticados por Jesus, ali em Mateus capítulo 24, a partir de Mateus capítulo 24, em Marcos capítulo 11, em Lucas capítulo 21. Além de Jesus, os apóstolos também criticam os falsos mestres, os falsos profetas. Paulo é um dos personagens bíblicos do Novo Testamento que mais ousou, que mais combateu os falsos líderes. E às vezes os falsos líderes, os falsos profetas, estavam dentro da equipe de Paulo, Himeneu, Fileto, Demas, dentre tantos. Então é necessário que o verdadeiro líder, o verdadeiro profeta, o verdadeiro mestre combata aí o falso mestre, o falso líder, o falso profeta, seja combatido pelo verdadeiro líder. A arma deles é a mentira, e como a arma deles é a mentira, é a sagacidade, o verdadeiro líder vai combatê-los, vai vencê-los pela verdade, com a verdade. O texto diz que às vezes os falsos profetas são bastante ousados, né? São tão falsos que são bastante ousados a ponto de prever o fim do mundo. Aí o catálogo é muito grande, a lista é muito grande aí dos falsos mestres, principalmente aqueles que militaram na área da escatologia. O texto aqui destaca uns exemplos muito importantes. Se você não leu, você precisará depois ter acesso a esse texto, aqui no capítulo 4. O Jim Jones, todo mundo conhece, é o caso mais conhecido no mundo. Ele era líder daquela seita chamada Templo dos Povos, né? Ele era dos Estados Unidos, mas depois ele foi para a América do Sul. E ele ficou conhecido mundialmente porque ele comandou um suicídio coletivo onde mais de 900 dos seus seguidores morreram. Esse massacre, conhecido como massacre envolvendo a religião, ele aconteceu no dia 18 de novembro de 1978, né? O Jim Jones, o nome dele era James Warren, né? E ele conseguiu convencer, manipular com seu carisma, com a mentira, aí quase 1000 pessoas, né? E eles na época viviam de forma isolada numa comunidade coletiva, né, agrícola, chamada Jonestown, localizada na Guiana Francesa. E em 1993, em 1978, já havia muito tempo que ele enganou, ele manipulou os seus líderes a praticarem o suicídio coletivo. Inclusive há investigações, pesquisas que dizem que todas as 900 ou mais de 900 pessoas que praticaram o suicídio coletivo, elas tomaram o cianureto, né?
E ele não tomou, para você observar que o líder tem a sagacidade, ele sempre quer se favorecer, ele sempre quer se dar bem na história. Então, nesse capítulo 4, o que nós aprendemos? O que foi discutido? Eu apresentei as questões preliminares para vocês, falando que é bom estabelecer a diferença entre religião, entre seitas e heresias, e mostrei essas questões aí pontualmente para vocês. Também foi discutido aqui o capítulo 4, que apresenta o perfil dos líderes, né, das igrejas evangélicas falsas, das seitas, né? Entre essas características dos seus perfis está o fato de eles serem controladores e manipuladores, carismáticos e falsos profetas. Então, aprendemos aqui que não é difícil identificar por esse perfil o que é um falso líder. Nós temos aqui no capítulo 5, que é os 2 capítulos que eu vou trabalhar, o 4 e o 5, a literatura principal dessas, agora entre as seitas e entre as religiões. Porque tanto religiões quanto seitas possuem a sua literatura. E é engraçado que muitas religiões e muitas seitas até usam a Bíblia, mas apenas para tapeação, apenas para cumprir o protocolo e estabelecer procedimentos de leitura sem sentido da Bíblia, né? Porque eles usam geralmente outros livros. Com o título do capítulo é alguns dos livros adotados, ou seja, a literatura dessas religiões e dessas seitas também. É importante aqui uma discussão a respeito de livro sagrado. Por quê? Qualquer uma dessas religiões aqui, seitas, vão dizer que o livro que eles utilizam, que eles entendem como oficial, como revelado, como inspirado, são livros sagrados. Então vamos aqui desmistificar, não quero ser pretensioso, mas vamos aqui, na medida do possível, desmistificar o que é um livro sagrado. Porque você pergunta para os budistas se eles têm livros sagrados, eles vão dizer que tem um livro sagrado chamado Tipitaka. Se você pergunta para um budista, eles dirão também que tem o seu livro sagrado chamado os Vedas, né? O próprio judaísmo tem o seu livro sagrado, que é a Bíblia hebraica, principalmente aquela parte lá da Torá. O cristianismo também vai dizer que tem o seu livro sagrado, que é a Bíblia. O islamismo também vai afirmar de maneira contundente que tem o seu livro sagrado chamado Alcorão ou Corão. Afinal, o que é um livro sagrado? O que é um livro sagrado? Um livro sagrado é um gênero literário. É um gênero literário. Não quer dizer que todos os livros sagrados sejam revelação de Deus. Não quer dizer que todos os livros sagrados sejam sacrossantos. Não quer dizer que todos os livros sagrados é Deus se apresentando e se revelando à humanidade. Não, porque a ideia de livro sagrado é atribuído não só à Bíblia, mas é atribuído também a outros livros de outras religiões. Tudo bem até aqui? Então, um livro sagrado é um gênero literário. O que é um gênero literário? É um tipo de texto. É um tipo de texto. Então, existem vários gêneros literários: ficção, romance, religião. Então, há vários tipos de livros sagrados, vários gêneros literários também. Então, um livro sagrado é apenas um gênero literário. Então, não é errado dizer que cada religião tem o seu livro sagrado. Porque um livro sagrado é apenas um gênero literário. Como existem vários gêneros literários,
as religiões, elas reivindicam que os seus livros são sagrados. Enfim, aqui no capítulo 5 é apresentado inicialmente as testemunhas de Jeová, que tem o seu livro sagrado. E por incrível que pareça, o livro sagrado deles é a Bíblia, só que é uma Bíblia diferente, no sentido negativo, chamada Tradução Novo Mundo das Escrituras. Mas alguém pode perguntar, mas essa tradução foi feita pelo um corpo de tradutores, especialistas em hebraico, em aramaico e grego? Tecnicamente sim, mas a gente sabe, o livro destaca isso, que quando os testemunhas de Jeová, eles eram chamados de russelitas, né? Que Teseu Russell é o fundador desse movimento, só que ele foi envolvido com movimentos sodomitas, com lesbianismo, homossexualismo, e ele acabou sendo assassinado. Ficou feio para os seus seguidores dizer que eram russelitas. Um dos seus discípulos, chamado Rutherford, deu continuidade ao movimento, e os seguidores de Teseu Russell, que eram chamados de russelitas, agora passaram a ser chamados de rutherfordianos, porque não seguiam mais a Teseu Russell, ou Russell, né? Para quem é bom no inglês aí. Como eu não domino o inglês, mas o espanhol também não, chamo Teseu Russell. Aí o pessoal ficaram manchados pela má conduta do Teseu Russell. Agora eles passam a seguir o seu sucessor, que é Rutherford. E aí eles não são mais russelitas, mas Rutherford. Rutherford é que vai criar a sociedade Torre de Vigia, onde eles passarão a ser chamados Testemunhas de Jeová. Então os Testemunhos de Jeová não gostam desse passado sombrio com Teseu Russell. E eles traduziram a Bíblia, mas não para promover a leitura da Bíblia, uma tradução límpida, correta e íntegra, não. Eles contrataram pessoas do seu próprio meio, entre eles Frederic Franz. Frederic Franz traduziu a parte toda do grego. Ele era um exegeta? Não. Ele era um especialista em grego? Não. Ele teve a audácia de traduzir todo o Novo Testamento, nessa versão aí, Tradução Novo Mundo das Escrituras, sendo que ele fez um curso de grego que durou apenas 2 horas. Conta uma história que o pastor Batista percebeu que essa tradução foi mal feita e levou aos tribunais o Frederic Franz, e lá o pastor Batista, muito articulado, conhecedor bem do grego, ele colocou o alfabeto grego, né, e começou a pronunciar as primeiras letras do alfabeto, Aleph, Bet, Gama, e por aí vai. Aí pediu para que o especialista em grego, que fez o curso de 2 horas, o Frederic Franz, pronunciasse todo o alfabeto. Ele não pronunciou a metade. Como é que um especialista, um tradutor, não conhece nem o alfabeto grego? Então a falácia foi desmascarada, né? Com isso, a gente sabe que quando você lê a tradução do Novo Mundo das Escrituras, só no Novo Testamento há 237 vezes que o termo Kyrios, que significa uma única coisa, que é Senhor, ele é traduzido de maneira equivocada por Jeová. Eles estabeleceram essa ideia absurda que o nome de Deus é Jeová, e a gente sabe que o nome de Deus para os judeus, para os cristãos, é o Iavé. Iavé é o resultado de um termo, né, aquele tetagrama que está lá no Pentateuco, onde Moisés diz: olha, quem me enviou? Aí o próprio Deus diz: o eu sou te enviou. Então o eu sou, ele é escrito num tetagrama hebraico que significa Iavé.
E a palavra Yahvé, talvez o significado mais próximo seja eu sou o que sou. Claro, eu não sei se está 100% correto, porque eu não sou muito perito no hebraico, né? Mas no latim também não. Então o que acontece? Essa faceta, a máscara desses tradutores caíram, e a gente sabe hoje por A mais B que a tradução Novo Mundo das Escrituras, que é tido como livro sagrado, ou seja, uma tradução da Bíblia, é totalmente equivocada, não merece respeito, não merece confiança. O texto apresenta aqui no capítulo 5 os mormons também. Os mormons são muito conhecidos nos Estados Unidos, eles têm um programa de evangelização mundial através de rapazes, também hoje mais timidamente de moças, mas principalmente de rapazes. Todo mundo que se torna um mormon, ele começa no trabalho de evangelização. Então a igreja mormon, ou seja, a igreja de Jesus Cristo, dos santos, dos últimos dias, que é conhecido como igreja mormon, ou seja, os mormons, ela envia os jovens que querem ser mormons para o mundo inteiro, logo nos 2, 3 primeiros anos, né, de fé. Eles, no Brasil inteiro, você os vê aí na rua evangelizando, entregando literatura, com o nomezinho Elder. Elder é um título, né? Um título que eles recebem. E naquele trabalho eles alcançam o mundo inteiro. Aqui em Goiânia tem sempre belos templos dele, né? Com a escrita lá, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então eles adotam uns 2 ou 3 livros, mas inclusive a Bíblia eles usam, mas o livro principal é o livro de Mormons, que ele é composto por 15 livros, vários livros, Alma, Nefet, dentre outros livros. E provavelmente o profeta desse movimento, Joseph Smith, ele supostamente teve uma revelação de Deus. Deus aparece para ele através do anjo Moroni, e numa visão muito sofisticada, glamurosa, porque a visão que Deus lá no Antigo Testamento mostra a sua lei, a sua palavra, ele a mostra e a escreve em tábuas de pedra. Aqui Joseph Smith não, o anjo Moroni traz o livro de Mormon para ele em tábuas de ouro. Já pensou? Muito sofisticado, né? E caro, né? Deve ter sido uma revelação caríssima, né? Tábuas de ouro, já pensou? Depois nós temos o Hare Krishna. Eles usam vários textos, né? Vários livros sagrados, mas o principal deles é o Bhagavad Gita. Alguns pronunciam Gita, os hindus pronunciam Bhagavad Gita, né? É o principal livro deles, e essa ideia de Bhagavad Gita significa canção de Deus, né? Então, isso relata as encarnações das divindades. No hinduísmo também tem o mesmo livro, né? Tanto no hinduísmo, no Hare Krishna, são movimentos diferentes, mas parte deles cultua a mesma divindade. Tanto no hinduísmo quanto aqui no Hare Krishna, você tem uma tríade, né? Que é o deus Shiva, o deus Brahma e o deus Vishnu. Em seguida, o texto aqui apresenta os espíritos kardecistas, né? E eles possuem vários livros sagrados: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Gênesis. A semelhança dos mormons, os espíritas kardecistas também usam a Bíblia lá como plano B, C e D. Em seguida tem os muçulmanos, todos nós sabemos que eles usam um livro chamado Alcorão, o Corão. Corão é o nome do livro. Al é o prefixo de Alá, Al. Então a ideia de Corão é a ideia de recitar. Daí transmite a ideia original do Alcorão. Ele deve ser recitado, lido, recitado e transmitido o tempo todo, né? Então o Alcorão é uma recitação, né? Ou seja, são textos, são palavras, são ensinamentos que devem ser recitados. É por isso que eles memorizam, né,
pequenas, médias e grandes porções do Alcorão. O Alcorão está organizado em 114 capítulos, denominados suras, dividido em livros, seções, partes e versículos. Considera-se que 92 capítulos foram revelados ao profeta Maomé em Meca, em Medina, não é isso? O texto ainda diz que os muçulmanos consideram o Alcorão sagrado e inviolável. Aos muçulmanos é ensinado que Deus lhes enviou outros livros para além do Alcorão. Os outros são o livro de Ibrahim, que se perdeu, a lei de Moisés, a Torá, os salmos de Davi, que eles chamam de Zabur, e o Evangelho de Jesus, que eles chamam de o Injil. E, de maneira geral, o Alcorão descreve cristãos e judeus como o povo do livro. O Alcorão menciona Abraão, por exemplo. Abraão lá é considerado um dos principais profetas. Inclusive, só como nota de rodapé, Abraão é um dos únicos personagens na história da humanidade que é respeitado, admirado por 3 grandes religiões. Ele é respeitado, admirado em 3 grandes religiões, a saber, judaísmo, islamismo e cristianismo. Logo em seguida, o autor apresenta aqui também a questão do livro sagrado dos budistas, né? O livro sagrado deles, no geral, eles chamam de sutra, né? Mas mundialmente ficou conhecido o Tipitaka. Há vários sutras, mas o Tipitaka é o principal. Tipitaka ou Tripitaka, ou seja, de 3 cestos, a ideia de 3 cestos. O texto até fala sobre essa questão. Então, o Tipitaka é um livro de ensinamento, de recitações, de doutrinas, pertencente ao budismo, principalmente aquele budismo original, que é o budismo hindu, que foi fundado por Siddhartha Gautama. Aí o autor conclui agora o capítulo 5, apresentando os satanistas, que eles também possuem um livro sagrado chamado de Bíblia Satânica. Foi escrita por Anton Szandor Lavey. Este é o fundador da Igreja de Satanás. É um livro que tem 272 páginas a favor do diabo. Foi publicado em 1969 pela editora Avon. Tornou-se instantaneamente êxito de livraria, atingindo rapidamente a marca de 500 mil de exemplares vendidos. O povo gosta do mal, gosta de se envolver com o mal, Então, de maneira geral, conclui que a igreja cristã, eles falam sobre várias coisas. Eles falam sobre a igreja cristã, sobre o pecado, sobre sexo, e eles, por exemplo, quando falam lá na Bíblia Satânica sobre a igreja cristã, eles concluem que a igreja cristã prospera porque é hipócrita, prospera porque a natureza do homem o domina, Nesse livro eles dão grande ênfase à libertinagem, a morte é a grande abstinência para eles, A filosofia de Lavey está inclusa nessa Bíblia Satânica, e geralmente o livro incita, conduz e motiva, incentiva ao crime e à violência. A Bíblia Satânica incentiva, motiva, instiga a pessoa ao crime e à violência. Para Lavey, ou seja, o escritor da Bíblia Satânica, o verdadeiro inimigo do homem é o sentimento de culpa instilado pelo cristianismo. Olha como eles são malignos. E aí, nessa parte aqui, a psicologia moderna, mesmo tendo ótimas atribuições e recomendações, uma parte muito interessante, parece-me que na psicologia moderna o sujeito, o indivíduo, não pode nutrir, por exemplo, complexo de inferioridade, ou não pode nutrir a culpa, porque a culpa vai levar ao complexo de inferioridade ou vice-versa. Na Bíblia Satânica também não pode nutrir a culpa. O cristianismo prega a ideia de nutrir a culpa, porque a culpa
ou seja, é a perspectiva panorâmica que temos do nosso pecado, da nossa indignidade, da nossa natureza pecaminosa, que vai nos levar ao arrependimento. Repare que o cristianismo, ele nesse ponto aqui, ele vai frontalmente contra a Bíblia satânica e contra um ou outro pressuposto da psicologia. Não estou aqui, hipótese alguma, falando mal de psicologia, pelo contrário, se eu tivesse tempo eu faria um curso de psicologia. Então, para Lavey, o verdadeiro inimigo do homem é o sentimento de culpa instilado pelo cristianismo. E o caminho para a liberdade do indivíduo é a prática constante do pecado. Ouçam esse absurdo de Lavey na Bíblia satânica. O caminho para a liberdade do homem é a prática constante do pecado. Além dos livros de Lavey, os membros são incentivados a ler os escritos de quem? De Ayn Rand, de Friedrich Nietzsche, o pai do agnosticismo moderno, vamos dizer assim, do crer em nada, né? De Maquiavel, em virtude da ênfase que esses autores dão à conquista da autossuficiência através do potencial humano. Eles executam 3 tipos de rituais: rituais sexuais para satisfazer o erotismo, rituais compassivos para ajudar alguém e rituais destrutivos para obter vingança. O que nós aprendemos no capítulo 5? Aprendemos sobre a literatura sagrada, sobre os livros sagrados das religiões, né? Testemunho de Jeová, que é a tradução do Novo das Escrituras, é uma péssima tradução, é uma falsa tradução. Os mormons, que tem o livro de Mormon, Hare Krishna, que tem o Bhagavad Gita, os espíritas kardecistas, que tem o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Gênesis. Os muçulmanos têm o Alcorão, os budistas têm o seu livro sagrado, que é o Tipitaka, e os satanistas têm a Bíblia satânica. Todos esses livros são perigosos, perniciosos, nocivos, todos eles. Então, coube a mim compartilhar com vocês, foi um prazer falar sobre essas questões envolvendo seitas e heresias aqui nos capítulos 4 e 5. Só a título de informação, como a gente tem um laço, um vínculo e uma comunhão com os irmãos, graças a Deus eu estou no processo de recuperação bem adiantado, o pulmão está quase 100% ok, voltei a me alimentar bem, enfim, eu louvo a Deus e agradeço o carinho e as orações dos irmãos. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente.